Olá, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Chegamos hoje na aula de número 10 da nossa série Escatologia da Alma. E hoje trataremos sobre o assunto a morte espiritual e a morte eterna. Se esse é o primeiro vídeo que você vê, eu estou deixando aí logo na descrição do vídeo o link de nossa playlist com todas as aulas para que você possa acompanhar desde a primeira e ter um correto entendimento desta matéria. Porque hoje nós chegamos a um ponto decisivo do estudo sobre a escatologia da alma. Nós falamos da morte física, que é a separação entre a alma e o corpo. Agora nós vamos aprofundar o que a Bíblia chama de morte espiritual e morte eterna. Conceitos que estão enraizados nas Escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse. Esses dois tipos de morte são absolutamente fundamentais para entender por que Cristo veio, por que o ser humano precisa nascer de novo, o que acontece com o pecador que não se converte e, principalmente, qual é o destino final dos ímpios após o juízo. E para isso, meus irmãos, nós vamos ver muitos textos bíblicos, como temos feito nas aulas anteriores, porque nos interessa aqui saber o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. É claro, eu sempre cito alguns teólogos, mas a nossa base precisa ser sempre a palavra de Deus. Então, para a gente estar começando a nossa conversa de hoje, vamos começar falando sobre a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Ali na primeira aparição desse conceito, nós podemos ver que está ali em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus disse a Abraão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão comeu, mas não caiu morto fisicamente naquele dia. Então, o que aconteceu? Aconteceu a morte espiritual. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não falha. Se Deus disse que naquele dia Adão morreria, então Adão morreu. Só que ele não morreu fisicamente falando, ele morreu espiritualmente, naquele exato momento. E o que é essa morte espiritual? Essa morte espiritual, meus irmãos, é a separação imediata entre o homem e Deus, o rompimento da comunhão, da ligação, da vida espiritual que fluía diretamente da presença divina. Observe o que acontece logo após a queda ao pecado de Adão. Em Gênesis 3, 8. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, da presença do Senhor. Isso é morte espiritual, separação, afastamento, perda da vida espiritual, ruptura da comunhão com o Eterno. Adão ainda respirava, ainda caminhava, ainda falava, mas estava espiritualmente morto. Estão me entendendo, meus irmãos? A morte espiritual, ela, a partir deste momento, ela se estende a toda a humanidade.
Romanos 5:12 diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, nós acabamos de ver morte espiritual, também morte física, porque o homem não morria, né? Assim também a morte passou a todos os homens. Todos nós, meus irmãos, todos nós nascemos com essa morte espiritual. Paulo descreve isso com precisão em Efésios 2:1. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Observe, mortos, não fisicamente, mas espiritualmente. É por isso que Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 7. Por quê? Porque quem está espiritualmente morto não pode ver o reino de Deus. Note aqui que é uma separação de Deus. Nós estamos separados da comunhão com o Pai ao cair em pecado, ao viver em pecado. Nós já nascemos como pecadores, nós já nascemos separados do Eterno e precisamos nascer de novo. Porque quem está espiritualmente morto não pode ver o reino de Deus. Quais são as características da morte espiritual? Vamos ver algumas aqui. Porque quando a Bíblia fala de morte espiritual, ela não fala em inexistência, ela fala de separação. Vamos observar algumas características. A primeira, separação da comunhão com Deus. O homem morto espiritualmente, ele não sente, não percebe e não responde a Deus. E isso é muito triste. Segundo, a incapacidade de obedecer plenamente. Paulo diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Outra característica é a incapacidade de compreender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo declara: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Outra característica, vida natural, mas morte interior. A pessoa está viva por fora. Ela anda, ela se alimenta, ela conversa com outras pessoas, ela se relaciona, mas por dentro, o seu homem interior, a sua parte espiritual está morta. Então, relembrando, quais são as características de uma pessoa que está morta, espiritualmente falando? Ela está separada da comunhão com Deus, ela é incapaz de obedecer plenamente ao Senhor, ela está inclinada aos desejos da carne, que é inimizade contra Deus. Também ela tem uma incapacidade de compreender as coisas espirituais e ela está viva naturalmente apenas, mas por dentro ela está morta. Amém? Tudo certo até aqui? Qualquer coisa, pausem o vídeo, volte se for necessário. Tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos continuar aqui. A morte espiritual é o estágio anterior da morte eterna. Agora chegamos ao ponto mais sério desta aula. A morte espiritual, se não for tratada através de Cristo, evolui inevitavelmente para a morte eterna.
Assim como a morte física leva o corpo ao pó, assim como a morte espiritual separa o homem de Deus no agora, a morte eterna, ela estabelece essa separação para sempre. Para sempre. Então, a morte eterna, que é a separação entre o homem e Deus. Vamos a um texto mais claro. E qualquer que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Em um pouco antes, no versículo 14, aliás, está escrito: E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte, meus irmãos, é a morte eterna. Quando a Bíblia usa o termo segunda morte, ela está dizendo que a primeira morte é a física, a segunda morte é a eterna. E a segunda morte não é destruição da alma, mas separação definitiva de Deus. Agora veja algo profundo. A Bíblia nunca descreve a segunda morte como aniquilação. Ela descreve como tormento consciente, separação eterna e exclusão permanente da presença de Deus. A morte eterna, ela é o contrário da vida eterna. Jesus explica isso de forma magnífica. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Evangelho de Mateus 25, 46. Observe que Jesus usa as mesmas palavras: tormento eterno, vida eterna. Se a vida eterna é consciência eterna com Deus, tormento eterno não pode ser inexistência, é consciência eterna, porém agora sem a presença de Deus. Isso é morte eterna. E a segunda morte, ela é consequência final do pecado. Ou seja, nós vimos no início desta aula que a morte espiritual é o homem pecador. Ela é uma morte temporária. Ao aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós tornamos a viver de forma espiritual. Agora eu estou falando daquela pessoa que ela não aceita o Senhor Jesus. Ela não vive espiritualmente um relacionamento com o Senhor aqui na terra. E agora ela chega na segunda morte. E o que é essa segunda morte? É a ausência eterna de Deus, que é consequência final do pecado. Romanos capítulo 6, 23 explica porque o salário do pecado é a morte. Esse versículo não fala apenas da morte física, mas do destino final do pecador impenitente, que é a morte eterna. Jesus usa a linguagem forte para descrever isso. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 48. Veja só, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. A expressão nunca se apaga deixa claro. Não é uma morte no sentido de deixar de existir, mas no sentido de permanecer eternamente separado de Deus. A morte eterna é a continuidade da morte espiritual. Primeiro vem a morte espiritual,
a pessoa não recebe o Senhor Jesus, não cria um relacionamento com Deus, não nasce de novo, conforme o Senhor Jesus orientou a Nicodemos, e então a continuidade desta morte espiritual é a morte eterna. Lembrando, separação eterna de Deus. Morte, separação. Amém? Veja o fluxo. O homem nasce morto espiritualmente. Vive separado de Deus, morre fisicamente. A sua alma, ela desce ao Hades e no juízo final, ela entra na segunda morte. É a progressão do pecado sem arrependimento. Por isso Jesus diz, foi por isso que o Senhor disse em João 8:24, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ficou compreendido, meus irmãos? Qualquer coisa, pausem o vídeo, revejem a aula. A segunda morte, ela envolve, portanto, consciência. Isso fica claro em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Não há como interpretar não tem repouso sem consciência. Apocalipse 21:8 reforça: a segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre. Não é destruição, é punição eterna. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que Jesus oferece vida espiritual agora, hoje, nesse momento, para evitar a morte eterna depois. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, e ele completa, quem vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 26. Ele não está dizendo que o crente não morre fisicamente, ele está dizendo que o crente não experimenta a morte eterna, a separação eterna de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. A morte física, ela toca o corpo. A morte espiritual toca a alma aqui, agora. A morte eterna toca a alma para a eternidade. Mas quem crê em Cristo escapa das duas mortes. É regenerado agora, ou seja, vida espiritual aqui, agora, hoje, neste plano físico, e é salvo eternamente, vida eterna, eternamente na presença do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Espero ter ficado claro nesta parte da matéria. A morte eterna, meus irmãos, é o destino dos que rejeitam o Evangelho. Paulo descreve isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Observe, eterna perdição, não cessa. Ante a face do Senhor, não é aniquilação. A morte eterna é consciência da ausência eterna de Deus. Vamos ver aqui alguns nomes de teólogos e os seus comentários sobre a morte eterna. Louis Beckhoff escreve o seguinte sobre este tema: a morte espiritual é a separação presente. A morte eterna é a separação permanente. Também escreve sobre o mesmo assunto Norman Geisler. Ele diz o seguinte: a morte eterna não significa cessação de existência,
mas existência separada de Deus para sempre. Também Jonathan Edwards também escreve o seguinte sobre este tema: os ímpios existirão eternamente, porém eternamente separados da benevolência de Deus. Então, meus irmãos, concluindo e ao mesmo tempo resumindo esta aula de número 10, depois de tudo o que estudamos hoje, podemos afirmar com clareza: a morte espiritual é presente, é uma separação da comunhão com Deus. Ou seja, precisamos receber o Senhor Jesus Cristo para que essa morte espiritual passe a ser vida espiritual, comunhão com Deus. Isso acontece quando aceitamos ao Senhor Jesus em nossas vidas. A morte física, ela é temporária, é uma separação da alma e do corpo. Isso já ficou claro nas aulas passadas. A morte eterna, ela é definitiva, separação eterna entre o ser humano e Deus. Morte espiritual leva à morte eterna se a pessoa não nascer de novo. Vida eterna começa agora e se estende para a eternidade. A segunda morte não é aniquilação, é existência eterna sem Deus. E Cristo veio para nos livrar das três mortes. Que três mortes, professor Carlos? Morte física. Essa morte física, ela é inevitável, a menos que alguém esteja vivo no dia do arrebatamento. Mas, caso não esteja, ela é inevitável. A morte espiritual é reversível. Reversível porque quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você passa da morte para a vida. Ou seja, você começa um relacionamento com Deus novamente. E por fim, a morte eterna é evitável. Cristo é o caminho. Meus irmãos, vamos parar com esta aula por aqui, já estamos com 23 minutos de vídeo. Eu te agradeço por esta aula, não deixe de ver as aulas desde o início, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, da nossa playlist. E fiquem todos na maravilhosa presença de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até a nossa próxima aula, que será a aula de número 11.